Dentro de uma jaula, um animal caminha de um lado para o outro, inquieto, quase como se soubesse que estava prestes a desaparecer para sempre. É o tigre da Tasmânia, também chamado de tilacino, um dos últimos de sua espécie. 3 anos depois, em 1936, o último exemplar conhecido morreria sozinho em um zoológico na Tasmânia. Pouco tempo depois, a espécie seria oficialmente declarada extinta. Era o fim de uma linhagem que havia habitado a Austrália por milhares de anos. Mas e se não fosse o fim? E se a ciência encontrasse um jeito de trazer o tigre da Tasmânia de volta? Pode parecer coisa de ficção científica, como Jurassic Park ou um sonho maluco de laboratório, mas cientistas do mundo todo estão, de fato, tentando fazer isso acontecer. E não é só o tigre da Tasmânia que está na mira da biotecnologia moderna. Há projetos para recriar mamutes lanosos, lobos diretos, pombos passageiros, dodôs e até sapos que davam à luz pela boca. Sim, isso existiu. Essas iniciativas fazem parte de um movimento crescente que mistura genética, tecnologia e ética, um campo chamado de desextinção, a ideia de reverter a extinção em si. Mas o debate público sobre a de-extinção costuma focar apenas no espetáculo. Vamos ver um mamute andando no Ártico de novo? Será que um dia poderemos ver um dodô passeando em Maurício? Essas são perguntas fascinantes, mas não são as mais importantes. O verdadeiro ponto é outro. O que essa tecnologia pode significar para as espécies que ainda vivem hoje? E quais os riscos e responsabilidades que vêm junto com esse poder? Quando ouvimos a palavra de-extinção, é fácil imaginar algo saído direto de um filme de ficção científica. Laboratórios secretos, tubos cheios de DNA brilhante, cientistas com jalecos tentando brincar de Deus. Mas, na realidade, a de-extinção é um campo muito mais complexo, fascinante e real do que parece. O termo vem da junção de extinção com o prefixo de, que indica a reversão, ou seja, reverter a extinção. Mas, claro, a natureza não tem um botão de Ctrl+Z. Não é possível simplesmente desfazer o desaparecimento de uma espécie como quem restaura um arquivo apagado. O que os cientistas tentam fazer é recriar algo funcionalmente equivalente, usando o conhecimento acumulado da biologia, da genética e da tecnologia moderna. Em outras palavras, não se trata apenas de ressuscitar um animal idêntico, mas de reconstruir, da melhor forma possível, o seu papel ecológico e genético no mundo atual. A de-extinção mistura várias áreas do conhecimento. Ela depende da genética molecular, que permite ler e manipular o DNA, da biotecnologia reprodutiva, usada para gerar embriões e clones, e até da ecologia, que ajuda a entender o impacto de reintroduzir uma espécie no ambiente. É um esforço multidisciplinar que conecta cientistas, engenheiros, ambientalistas e até filósofos. Mas o ponto de partida de qualquer projeto de de-extinção é sempre o mesmo: o DNA. O DNA é o código da vida, uma sequência de bilhões de letras químicas que define tudo, da cor dos olhos ao formato das asas de uma borboleta. E em muitos casos, esse código não desaparece totalmente quando uma espécie se extingue. Fragmentos dele permanecem guardados em ossos, dentes, peles e fósseis congelados. Com o avanço das tecnologias de sequenciamento genético, os cientistas conseguem ler esses fragmentos, como quem monta um quebra-cabeça com milhões de peças faltando. Cada pedacinho recuperado ajuda a reconstruir parte do genoma da espécie perdida. Às vezes, o DNA está bem preservado, como o de mamutes congelados no gelo da Sibéria. Em outros casos, o material está degradado,
E aí é preciso comparar com o DNA de espécies vivas aparentadas para preencher as lacunas. Por isso, a de-extinção não é só biologia, é também investigação. É quase um trabalho de detetive da natureza. Cientistas vasculham coleções de museus, escavam cavernas, congelam tecidos e analisam amostras microscópicas para tentar responder uma pergunta central: há DNA suficiente para reconstituir uma espécie que já desapareceu? Quando a resposta é sim, mesmo que parcialmente, começa a segunda fase: decidir qual técnica usar. E é aí que surgem os 3 grandes caminhos da de-extinção moderna. O retrocruzamento, que usa espécies vivas aparentadas para recriar características perdidas; a clonagem, que tenta gerar uma cópia fiel a partir de células preservadas; e a edição genética, que altera o DNA de espécies vivas para restaurar genes antigos. Essas técnicas têm objetivos diferentes, mas compartilham um mesmo sonho: reconstruir o elo que se perdeu entre o passado e o presente. Contudo, o que realmente torna a de-extinção especial não é a promessa de trazer animais de volta, e sim o que ela revela sobre nós, humanos. Pela primeira vez na história, temos o poder de interferir diretamente na linha do tempo da vida. Podemos olhar para trás, enxergar as consequências das nossas ações e, de certo modo, tentar corrigi-las. Mas com esse poder vem também uma enorme responsabilidade, porque a de-extinção levanta questões profundas. Será que temos o direito de decidir quais espécies voltam à Terra? E se trouxermos de volta um animal, ele realmente pertenceria a esse novo mundo que criamos? A de-extinção, no fim das contas, é menos sobre tecnologia e mais sobre reflexia ética. Ela nos obriga a encarar a própria história da humanidade, uma história em que a extinção, muitas vezes, foi causada por nós mesmos. E agora, ironicamente, somos nós que tentamos reverter o dano. Nos próximos tópicos, vamos entender melhor como essa reversão é feita, passo a passo, método por método, e até onde a ciência está disposta a ir para dar uma nova chance à vida que o tempo apagou. Imagine que você quer trazer de volta um animal antigo, mas não tem seu DNA nem células preservadas. O que você faz? Você começa com espécies vivas aparentadas e tenta recriar as características da extinta por meio de cruzamentos seletivos, geração após geração. Foi assim que cientistas tentaram reviver a quagga, uma subespécie de zebra extinta em 1883. Eles cruzaram zebras com padrões de pelagem semelhantes e, depois de décadas, conseguiram gerar animais muito parecidos com as quaggas originais. Mas há um porém: esses animais não são clones, eles apenas lembram a espécie perdida. São uma reconstrução estética e genética parcial. O processo é lento, pode levar séculos, e depende da sorte e da paciência humana. Ainda assim, o retrocruzamento é um lembrete importante. A genética carrega memórias, e às vezes essas memórias podem ser reativadas. Aqui entramos em um território mais conhecido do público, o mesmo que inspirou Jurassic Park. A clonagem consiste em criar uma cópia idêntica de um indivíduo a partir de suas células vivas. Parece simples na teoria, mas é incrivelmente difícil na prática. Um exemplo marcante foi o do bucardo, uma espécie de cabra dos Pirineus extinta em 2000. Cientistas preservaram amostras de tecido e, em 2003, conseguiram clonar um filhote, usando óvulos de cabras domésticas e a técnica de transferência de núcleo. O clone nasceu, um feito histórico, mas morreu minutos depois por problemas pulmonares. Foi o primeiro animal extinto da história a ser trazido de volta, ainda que por instantes. O maior obstáculo da clonagem é o material genético. O DNA se degrada rapidamente após a morte,
E mesmo amostras congeladas há milhares de anos, como as de mamutes, não contêm células viáveis. Sem DNA completo, a clonagem é impossível. É aqui que a de-extinção realmente entra no século XXI. Com ferramentas como o CRISPR, cientistas conseguem editar o DNA de espécies vivas, inserindo nelas genes de espécies extintas. O processo começa comparando os genomas, o de uma espécie viva e o fragmentado da extinta. No caso do mamute lanoso, por exemplo, o DNA é comparado ao do elefante asiático, seu parente mais próximo. As diferenças são mapeadas e os genes responsáveis por características como pelagem espessa, gordura subcutânea e resistência ao frio são alterados. O resultado final não seria um mamute puro, mas um elefante geneticamente modificado com traços de mamute, capaz de viver em ambientes gelados. É uma recriação funcional, não literal. O objetivo é restaurar o papel ecológico perdido, reintroduzir o equilíbrio, não o passado. E aqui está a virada mais importante. A mesma tecnologia usada para trazer espécies extintas pode ser usada para salvar as espécies que ainda temos. Esse é o conceito de resgate genético. Usar o poder da genética para restaurar a diversidade perdida dentro de uma população ameaçada. Um exemplo real é o furão de pés pretos dos Estados Unidos. Todos os indivíduos vivos hoje descendem de apenas 7 ancestrais, ou seja, são quase clones uns dos outros. Isso torna a espécie extremamente vulnerável a doenças e mutações. Usando o DNA de espécimes preservados em museus, cientistas conseguiram reintroduzir genes antigos, aumentando a variabilidade genética. Pela primeira vez, a biotecnologia rejuvenesceu o código genético de uma espécie viva. Outro caso é o do qual do norte, um pequeno marsupial australiano ameaçado por um sapo venenoso invasor. A diferença entre um qual que morre e um que sobrevive está em uma única letra do DNA. Alterar essa letra poderia salvar toda a espécie. A genética, que um dia foi vista como a causa das extinções, agora começa a se tornar a chave para evitá-las. Nenhum exemplo representa tão bem a esperança da de-extinção quanto o do tigre da Tasmânia. Antes de desaparecer, ele era o predador de topo da Tasmânia, controlando populações de cangurus e wallabies. Com sua extinção, esses herbívoros se multiplicaram demais, causando desequilíbrio na vegetação e afetando outras espécies. Esse efeito em cadeia acabou atingindo até o diabo da Tasmânia, que hoje sofre com uma doença facial contagiosa, resultado indireto do desequilíbrio ecológico. O retorno do tigre da Tasmânia, segundo cientistas, poderia restaurar o equilíbrio natural da ilha. E, tecnicamente, estamos mais próximos disso do que nunca. O parente mais próximo, o danarte, tem 99,9% de semelhança genética. Parece pouco, mas os 0,1% restantes são justamente o que define quem somos, e modificar esse 0,1% pode levar décadas. Ainda assim, o projeto segue avançando. Os primeiros embriões híbridos já estão em desenvolvimento e há planos para criar indivíduos vivos nas próximas décadas. Mas nem tudo é empolgação científica. Existem dilemas éticos profundos. Se recriarmos um predador, o que ele vai comer? Como ele vai se comportar? E, principalmente, ele ainda seria natural? Alguns temem que brincar de Deus possa gerar consequências imprevisíveis, como desequilíbrios ecológicos ou sofrimento animal. Outros lembram que muitos desses instintos são inatos. Gatos domésticos ainda caçam, mesmo nunca tendo aprendido. Talvez o tigre da Tasmânia saiba, por natureza, o que fazer. De qualquer forma, nenhum animal recriado seria solto de imediato.
Eles seriam estudados, acompanhados e mantidos em ambientes controlados até entender completamente seu comportamento e impacto. Ainda estamos décadas longe de ver um tigre da Tasmânia correndo pela floresta ou um mamute marchando pelo Ártico. Mas o avanço da engenharia genética é constante, e o que hoje parece ficção pode ser rotina no futuro. A ciência está pouco a pouco aprendendo não só a entender a vida, mas a reconstruí-la. Então, a grande pergunta não é: podemos trazer os animais de volta, mas sim: devemos fazê-lo? A de-extinção não é apenas uma façanha científica, é uma decisão moral. Cada espécie recriada representa uma escolha entre curiosidade e responsabilidade, entre nostalgia e preservação. No fim das contas, a de-extinção não é sobre o passado, é sobre o futuro. Não se trata de reviver mamutes para o espetáculo, mas de usar a genética para evitar novas extinções. A verdadeira pergunta é: qual é a nossa responsabilidade em relação ao mundo que nós mesmos transformamos? Se a humanidade tem poder para destruir ecossistemas inteiros, então talvez tenha também o dever de tentar repará-los. E talvez, um dia, o rugido do tigre da Tasmânia não seja apenas uma lembrança do que perdemos, mas um lembrete vivo do que ainda podemos salvar.